E se eu te dissesse que, se todo o gelo do planeta derretesse ao mesmo tempo, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro poderiam ser submersas em questão de dias? Um estudo da Universidade de Harvard em 2021 estimou que, se todo o gelo nas calotas polares e geleiras derretesse, o nível do mar poderia subir até 66 metros. Imagine a magnitude desse desastre. Enquanto em 2020 a elevação média do nível do mar já tinha atingido 3,3 milímetros por ano, o que poucos brasileiros sabem sobre essa questão é que a previsão é que essa taxa aumente significativamente nas próximas décadas. Lembra da tragédia de Mariana em 2015? Pense na destruição causada e agora multiplique isso por milhares de vezes. Você já parou para pensar como isso afetaria diretamente sua vida e a de sua família? No Brasil, o impacto da elevação do nível do mar não seria apenas uma questão de praias. Em 2022, o IBGE revelou que cerca de 27 milhões de brasileiros vivem em áreas costeiras, vulneráveis a inundações severas. Enquanto o governo nos diz que estamos preparados para lidar com as mudanças climáticas, os dados revelam que apenas 20% das cidades costeiras têm planos de adaptação adequados. E, se considerarmos que 70% da população brasileira vive em cidades litorâneas, a situação se torna ainda mais alarmante. Os efeitos do derretimento do gelo não param por aí. E se você soubesse que a agricultura no Brasil, responsável por 23% do PIB, também seria severamente afetada? O aumento da salinidade do solo e a escassez de água potável devido à intrusão do mar poderiam transformar vastas áreas férteis em desertos. O que muitos especialistas, como o climatologista Carlos Nobre, da Universidade de São Paulo, afirmam é que, se não tomarmos medidas rápidas, o cenário se tornará insustentável. Você pode se perguntar, como isso acontece? O derretimento das geleiras não apenas eleva o nível do mar, mas também altera os padrões climáticos. A interação entre a água derretida e as correntes oceânicas pode influenciar os fenômenos climáticos, levando a secas extremas no Brasil e a chuvas torrenciais em regiões que nunca enfrentaram tais condições. Em 2023, o país já experimentou um aumento de 20% na frequência de eventos climáticos extremos, e a previsão é que essa tendência continue. Ao observar as consequências sociais, é impossível ignorar as desigualdades que se acentuariam. Enquanto as classes mais altas poderiam se mudar para áreas mais seguras, as comunidades vulneráveis, que já enfrentam dificuldades, seriam deixadas para trás. Você consegue imaginar como seria a vida em uma favela onde a água do mar invade as casas, enquanto os ricos se afastam para regiões mais seguras? É um paradoxo que reflete a realidade do nosso país, onde quem menos contribui para a crise climática é quem mais sofre suas consequências. À medida que exploramos essas questões, nos deparamos com a urgência de agir. O que você pensa sobre a forma como nosso governo está lidando com as mudanças climáticas? Você acredita que as iniciativas atuais são suficientes? Nos próximos anos, veremos uma transformação radical em como o Brasil se adapta a essa nova realidade. Mas será que já é tarde demais? Estamos em um ponto crítico. Se não mudarmos nosso estilo de vida e nossa relação com o meio ambiente, corremos o risco de criar um futuro que será muito mais complicado de habitar. Você já parou para refletir sobre como suas decisões diárias podem impactar esse futuro? Lembre-se, as ações de hoje moldam um mundo de amanhã. O que poucos se dão conta é que a conta sempre chega, e se não tomarmos medidas agora, seremos os responsáveis pelo legado de um planeta em colapso. Vamos pensar juntos. Como você pretende adaptar suas decisões em relação ao meio ambiente nos próximos meses? O tempo está se esgotando e é hora de agir. O que poucos brasileiros percebem é que as mudanças climáticas estão se tornando uma realidade palpável e o derretimento do gelo é apenas a ponta do iceberg. Imagine, por um momento, como seria conviver com as consequências desse cenário. Em 2023, o Brasil já viu um aumento nas temperaturas médias de 1,6 graus Celsius em relação à média do século passado. Essa elevação, embora pareça pequena, tem implicações profundas para a biodiversidade e os ecossistemas que sustentam nossa agricultura e recursos hídricos. Você já pensou na importância da diversidade biológica para a produção de alimentos? Com a perda de hábitats, espécies nativas estão desaparecendo a um ritmo alarmante, e essa extinção em massa
pode comprometer nossa segurança alimentar. A cada dia, a realidade se torna mais crítica. Em 2021, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico apontou que 50% das bacias hidrográficas do Brasil já estão em situação de crise hídrica. E se você imagina que isso só afeta o abastecimento nas grandes cidades, pense novamente. A escassez de água impacta diretamente a produção agrícola, e a falta de alimentos pode gerar uma onda de inflação que atingirá em cheio seu bolso. Você consegue visualizar um cenário em que o arroz e o feijão, essenciais na mesa dos brasileiros, se tornem itens de luxo? Enquanto isso, o mundo continua a girar indiferente. O que raramente se discute nos corredores do poder é a falta de investimento em infraestrutura resiliente. Em uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, em 2022, apenas 30% dos empresários acreditavam que o governo estava preparado para enfrentar desastres naturais. Essa desconfiança é evidente. Muitos sentem que as promessas não se traduzem em ações concretas. E você, o que pensa sobre isso? Acredita que as iniciativas do governo são suficientes para proteger nossa população e nosso patrimônio natural? É evidente que as comunidades mais afetadas por essas mudanças são aquelas que menos contribuíram para a crise climática. Em 2020, um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que 60% das populações em favelas e áreas periféricas não têm acesso a serviços básicos, como saneamento e saúde. Imagine o desespero de uma família que, além da luta diária pela sobrevivência em meio à pobreza, tem que enfrentar inundações provocadas pelo aumento do nível do mar. O que você faria se estivesse nessa situação? Essa é a realidade de milhões de brasileiros que, diante da indiferença das autoridades, veem suas vidas ameaçadas. À medida que o tempo avança, o impacto econômico se torna inegável. A previsão é que os custos de adaptação às mudanças climáticas cheguem a R$ 1 trilhão até 2040, segundo dados do Banco de Desenvolvimento da América Latina. E se você se pergunta de onde virá esse dinheiro, a resposta é simples: do seu bolso. Aumento de impostos, cortes em serviços públicos e desaceleração da economia são apenas algumas consequências que já estão à vista. Você já se perguntou como isso afetará seus planos de aposentadoria ou a educação dos seus filhos? É uma realidade dura, mas necessária de ser encarada. O que precisamos é de uma mudança de paradigma, onde a sustentabilidade não seja apenas uma palavra da moda, mas uma prática cotidiana. A conscientização e a mobilização social são fundamentais. Você pode se tornar um agente de mudança, influenciando sua comunidade e exigindo políticas públicas mais eficazes. As pequenas ações individuais, como reduzir o consumo de plástico ou economizar água, podem se somar em um movimento coletivo poderoso. Nos próximos meses, você terá a oportunidade de se engajar em iniciativas que promovem a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente. Que tal participar de um grupo de discussão ou um projeto local? O futuro do planeta depende da nossa capacidade de agir agora. Você está pronto para fazer a diferença? O tempo está se esgotando e cada decisão conta. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Afinal, a conta sempre chega. E a pergunta que fica é: que legado você quer deixar para as próximas gerações? E se eu te dissesse que a resistência à mudança é uma das maiores barreiras que enfrentamos? Nesse contexto de crise climática, muitos ainda se apegam à ideia de que a natureza sempre encontrará uma forma de se recuperar. Mas o que poucos percebem é que essa crença pode ser fatal. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em 2023, revelou que a biodiversidade brasileira está em um estado crítico, com 22% das espécies ameaçadas de extinção. Isso significa que, se não agirmos agora, estamos colocando em risco não apenas a fauna e flora, mas também a nossa própria sobrevivência. Enquanto as temperaturas continuam a subir, você consegue imaginar o impacto que isso terá nas futuras gerações? Se não tomarmos medidas significativas, as crianças que hoje brincam nas ruas podem crescer em um mundo onde as mudanças climáticas são a norma, não a exceção. A educação ambiental deve ser uma prioridade, mas atualmente apenas 30% das escolas brasileiras incluem a sustentabilidade em seu currículo. Como isso pode preparar nossos jovens para os desafios que estão por vir? Você já refletiu sobre qual é o seu papel como cidadão nessa transformação? E se a sua cidade se tornasse um exemplo de resiliência?
Ao observar iniciativas em países desenvolvidos, notamos que a integração de soluções sustentáveis é a chave para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Em Copenhague, por exemplo, mais de 60% da energia já vem de fontes renováveis. Por que não podemos fazer o mesmo? Em 2022, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que 68% dos brasileiros apoiam políticas de energia limpa, mas apenas 15% acreditam que o governo está fazendo o suficiente para implementá-las. Você se considera parte dessa maioria que deseja mudança, mas se sente impotente diante da inércia política? Agora, imagine um futuro onde suas ações diárias contribuem para um Brasil mais verde. A transição para um modelo sustentável não se limita a grandes iniciativas. Cada pequena decisão conta. Você sabia que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 30% do desperdício de alimentos ocorre em residências? Isso não só afeta a segurança alimentar, mas também gera um desperdício enorme de recursos naturais. Que tal repensar suas compras e adotar práticas de consumo consciente? A questão do lixo também é crítica. Em 2021, o Brasil gerou cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos, com mais de 60% não sendo reciclados. O que aconteceria se cada um de nós se comprometesse a reduzir o uso de plásticos e a separar o lixo corretamente? Essa mudança poderia transformar a cultura de descarte no país. Você está disposto a se juntar a essa luta por um futuro menos poluente? As cidades inteligentes, que buscam integrar tecnologia e sustentabilidade, são um caminho promissor. Investir em transporte público eficiente, áreas verdes e energia renovável não é apenas uma questão de modernização, mas de sobrevivência. O que você acha que precisa ser feito para que sua cidade se torne mais sustentável? Você já participou de alguma ação comunitária voltada para essa transformação? Entender que o derretimento do gelo e a elevação do nível do mar são questões que nos afetam diretamente é o primeiro passo. A partir daí, a conscientização e a mobilização social podem levar a mudanças significativas. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e uma voz a ser ouvida. O que você pode fazer a partir de agora para se tornar um agente de mudança na sua comunidade? Que tal começar a compartilhar informações sobre a importância da sustentabilidade com seus amigos e familiares? Nos próximos meses, a oportunidade de se envolver em ações concretas será ainda maior. Existem diversas organizações e movimentos que buscam voluntários para projetos de reflorestamento, limpeza de praias e educação ambiental. Ao participar, você não só estará contribuindo para a causa, mas também se conectando com pessoas que compartilham a mesma preocupação. Você está pronto para se juntar a essa rede de transformação? Cada decisão que tomamos hoje pode moldar o futuro que queremos ver. O tempo é curto e a urgência é palpável. A pergunta que fica é: como você pretende se posicionar diante dessa realidade? Lembre-se, a responsabilidade é coletiva e a mudança começa com você. A hora de agir é agora. Você está pronto para fazer a diferença? E se eu te dissesse que as soluções para enfrentar as mudanças climáticas estão mais próximas do que você imagina? A verdade é que, em meio ao desespero, há um crescente movimento de pessoas e organizações que se uniram em torno da sustentabilidade e da preservação do nosso planeta. Em 2023, a Rede Brasileira de Cidades Sustentáveis, por exemplo, ganhou força ao reunir mais de 200 municípios comprometidos em implementar práticas que buscam mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Você já considerou como sua cidade pode se beneficiar dessa rede e, ao mesmo tempo, contribuir para um futuro mais verde? Enquanto isso, a conscientização sobre a importância das florestas tropicais, como a Amazônia, está se tornando uma questão central nas discussões sobre mudanças climáticas. Você sabia que, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, as florestas do Brasil atuam como um grande regulador do clima global, armazenando cerca de 10 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano? A destruição desses biomas não só libera carbono na atmosfera, como também afeta a biodiversidade local, o que pode ter consequências diretas na agricultura e na segurança alimentar. Já pensou em como sua dieta poderia mudar se não tivermos acesso a ingredientes locais devido à perda de biodiversidade? A boa notícia é que, ao nível individual, pequenas ações podem gerar um impacto significativo. Você pode começar a adotar hábitos mais sustentáveis na sua rotina diária.
Que tal optar por produtos locais e orgânicos? Além de apoiar a economia local, você estará contribuindo para a redução da pegada de carbono associada ao transporte de alimentos. Em 2021, um estudo da Embrapa revelou que a agricultura orgânica pode aumentar a fertilidade do solo e ajudar a mitigar a erosão, promovendo um ciclo mais saudável e sustentável. Você já experimentou comprar em feiras livres ou diretamente de agricultores da sua região? Essa prática não só beneficia o meio ambiente, mas também a sua saúde. Além disso, a mobilidade urbana é um aspecto crucial na luta contra as mudanças climáticas. As cidades brasileiras enfrentam congestionamentos diários, e isso não só gera estresse, mas também aumenta a emissão de gases poluentes. Você sabia que, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, o Brasil tem aproximadamente 48 milhões de veículos registrados, o que representa uma média de 1,8 carro para cada família? Já parou para pensar na quantidade de poluição gerada por esses veículos? Incentivar o uso de bicicletas, o transporte público ou até mesmo o carona solidário pode ser um passo importante para reduzir esse impacto. O que você acha que poderia ser feito na sua comunidade para promover um sistema de transporte mais sustentável? A educação ambiental, como mencionamos anteriormente, é uma ferramenta poderosa. Em 2022, o Ministério da Educação lançou um programa de formação de professores em educação ambiental, com o objetivo de integrar o tema nos currículos escolares. Você acredita que essa iniciativa pode fazer diferença na conscientização das futuras gerações? Como você pode contribuir para essa causa, seja compartilhando conhecimento ou participando de atividades educativas em sua comunidade? À medida que nos deparamos com esses desafios, é fundamental lembrar que a união faz a força. Em 2023, o movimento Fridays for Future, inspirado pela ativista Greta Thunberg, ganhou força no Brasil, mobilizando jovens em protestos por ações climáticas mais eficazes. Você já se envolveu em algum movimento ou atividade que busca promover a conscientização sobre a crise climática? Que tal procurar por grupos locais ou eventos em sua cidade que reúnam pessoas com a mesma preocupação? A mudança começa com cada um de nós. As escolhas que fazemos diariamente têm o poder de moldar o futuro do nosso planeta. Você já imaginou como seria viver em uma sociedade onde a sustentabilidade é a norma e não a exceção? Que legado você gostaria de deixar para seus filhos e netos? Enquanto isso, o tempo avança e a janela para a ação está se fechando rapidamente. O que você está disposto a fazer hoje para garantir um amanhã viável? Algumas decisões podem parecer pequenas, mas juntas elas têm o potencial de criar um movimento poderoso de transformação. Não subestime o impacto que você pode ter. Em um mundo onde a resistência à mudança ainda é um desafio, é hora de se perguntar: como você pode ser a mudança que deseja ver? Pense em como você pode inspirar outras pessoas ao seu redor, seja por meio de suas ações, conversas ou compartilhando informações. O futuro que sonhamos começa agora, e cada passo conta. A luta contra as mudanças climáticas não é apenas uma responsabilidade dos governos ou das grandes empresas, é uma chamada para todos nós. Você está pronto para assumir essa responsabilidade e se juntar à luta por um planeta mais saudável e sustentável? A cada decisão que tomamos, estamos escrevendo a história de nosso futuro. Que história você deseja contar? E se eu te dissesse que a resistência à mudança é uma das maiores barreiras que enfrentamos? Nesse contexto de crise climática, muitos ainda se apegam à ideia de que a natureza sempre encontrará uma forma de se recuperar. Mas o que poucos percebem é que essa crença pode ser fatal. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em 2023, revelou que a biodiversidade brasileira está em um estado crítico, com 22% das espécies ameaçadas de extinção. Isso significa que, se não agirmos agora, estamos colocando em risco não apenas a fauna e flora, mas também a nossa própria sobrevivência. Enquanto as temperaturas continuam a subir, você consegue imaginar o impacto que isso terá nas futuras gerações? Se não tomarmos medidas significativas, as crianças que hoje brincam nas ruas podem crescer em um mundo onde as mudanças climáticas são a norma, não a exceção. A educação ambiental deve ser uma prioridade, mas atualmente apenas 30% das escolas brasileiras incluem a sustentabilidade em seu currículo. Como isso pode preparar nossos jovens para os desafios que estão por vir? Você já refletiu sobre qual é o seu papel como cidadão nessa transformação? E se a sua cidade se tornasse um exemplo de resiliência?
Ao observar iniciativas em países desenvolvidos, notamos que a integração de soluções sustentáveis é a chave para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Em Copenhague, por exemplo, mais de 60% da energia já vem de fontes renováveis. Por que não podemos fazer o mesmo? Em 2022, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que 68% dos brasileiros apoiam políticas de energia limpa, mas apenas 15% acreditam que o governo está fazendo o suficiente para implementá-las. Você se considera parte dessa maioria que deseja mudança, mas se sente impotente diante da inércia política? Agora, imagine um futuro onde suas ações diárias contribuem para um Brasil mais verde. A transição para um modelo sustentável não se limita a grandes iniciativas. Cada pequena decisão conta. Você sabia que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 30% do desperdício de alimentos ocorre em residências? Isso não só afeta a segurança alimentar, mas também gera um desperdício enorme de recursos naturais. Que tal repensar suas compras e adotar práticas de consumo consciente? A questão do lixo também é crítica. Em 2021, o Brasil gerou cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos, com mais de 60% não sendo reciclados. O que aconteceria se cada um de nós se comprometesse a reduzir o uso de plásticos e a separar o lixo corretamente? Essa mudança poderia transformar a cultura de descarte no país. Você está disposto a se juntar a essa luta por um futuro menos poluente? As cidades inteligentes, que buscam integrar tecnologia e sustentabilidade, são um caminho promissor. Investir em transporte público eficiente, áreas verdes e energia renovável não é apenas uma questão de modernização, mas de sobrevivência. O que você acha que precisa ser feito para que sua cidade se torne mais sustentável? Você já participou de alguma ação comunitária voltada para essa transformação? Entender que o derretimento do gelo e a elevação do nível do mar são questões que nos afetam diretamente é o primeiro passo. A partir daí, a conscientização e a mobilização social podem levar a mudanças significativas. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e uma voz a ser ouvida. O que você pode fazer a partir de agora para se tornar um agente de mudança na sua comunidade? Que tal começar a compartilhar informações sobre a importância da sustentabilidade com seus amigos e familiares? Nos próximos meses, a oportunidade de se envolver em ações concretas será ainda maior. Existem diversas organizações e movimentos que buscam voluntários para projetos de reflorestamento, limpeza de praias e educação ambiental. Ao participar, você não só estará contribuindo para a causa, mas também se conectando com pessoas que compartilham a mesma preocupação. Você está pronto para se juntar a essa rede de transformação? Cada decisão que tomamos hoje pode moldar o futuro que queremos ver. O tempo é curto e a urgência é palpável. A pergunta que fica é: como você pretende se posicionar diante dessa realidade? Lembre-se, a responsabilidade é coletiva e a mudança começa com você. A hora de agir é agora. Afinal, a conta sempre chega. E a pergunta que fica é: que legado você quer deixar para as próximas gerações? E se eu te dissesse que a resistência à mudança é uma das maiores barreiras que enfrentamos? Nesse contexto de crise climática, muitos ainda se apegam à ideia de que a natureza sempre encontrará uma forma de se recuperar. Mas o que poucos percebem é que essa crença pode ser fatal. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em 2023, revelou que a biodiversidade brasileira está em um estado crítico, com 22% das espécies ameaçadas de extinção. Isso significa que, se não agirmos agora, estamos colocando em risco não apenas a fauna e flora, mas também a nossa própria sobrevivência. Enquanto as temperaturas continuam a subir, você consegue imaginar o impacto que isso terá nas futuras gerações? Se não tomarmos medidas significativas, as crianças que hoje brincam nas ruas podem crescer em um mundo onde as mudanças climáticas são a norma, não a exceção. A educação ambiental deve ser uma prioridade, mas atualmente apenas 30% das escolas brasileiras incluem a sustentabilidade em seu currículo. Como isso pode preparar nossos jovens para os desafios que estão por vir? Você já refletiu sobre qual é o seu papel como cidadão nessa transformação?
E se a sua cidade se tornasse um exemplo de resiliência? Ao observar iniciativas em países desenvolvidos, notamos que a integração de soluções sustentáveis é a chave para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Em Copenhague, por exemplo, mais de 60% da energia já vem de fontes renováveis. Por que não podemos fazer o mesmo? Em 2022, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que 68% dos brasileiros apoiam políticas de energia limpa, mas apenas 15% acreditam que o governo está fazendo o suficiente para implementá-las. Você se considera parte dessa maioria que deseja mudança, mas se sente impotente diante da inércia política? Agora, imagine um futuro onde suas ações diárias contribuem para um Brasil mais verde. A transição para um modelo sustentável não se limita a grandes iniciativas. Cada pequena decisão conta. Você sabia que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 30% do desperdício de alimentos ocorre em residências? Isso não só afeta a segurança alimentar, mas também gera um desperdício enorme de recursos naturais. Que tal repensar suas compras e adotar práticas de consumo consciente? A questão do lixo também é crítica. Em 2021, o Brasil gerou cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos, com mais de 60% não sendo reciclados. O que aconteceria se cada um de nós se comprometesse a reduzir o uso de plásticos e a separar o lixo corretamente? Essa mudança poderia transformar a cultura de descarte no país. Você está disposto a se juntar a essa luta por um futuro menos poluente? As cidades inteligentes, que buscam integrar tecnologia e sustentabilidade, são um caminho promissor. Investir em transporte público eficiente, áreas verdes e energia renovável não é apenas uma questão de modernização, mas de sobrevivência. O que você acha que precisa ser feito para que sua cidade se torne mais sustentável? Você já participou de alguma ação comunitária voltada para essa transformação? Entender que o derretimento do gelo e a elevação do nível do mar são questões que nos afetam diretamente é o primeiro passo. A partir daí, a conscientização e a mobilização social podem levar a mudanças significativas. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e uma voz a ser ouvida. O que você pode fazer a partir de agora para se tornar um agente de mudança na sua comunidade? Que tal começar a compartilhar informações sobre a importância da sustentabilidade com seus amigos e familiares? Nos próximos meses, a oportunidade de se envolver em ações concretas será ainda maior. Existem diversas organizações e movimentos que buscam voluntários para projetos de reflorestamento, limpeza de praias e educação ambiental. Ao participar, você não só estará contribuindo para a causa, mas também se conectando com pessoas que compartilham a mesma preocupação. Você está pronto para se juntar a essa rede de transformação? Cada decisão que tomamos hoje pode moldar o futuro que queremos ver. O tempo é curto e a urgência é palpável. A pergunta que fica é: como você pretende se posicionar diante dessa realidade? Lembre-se, a responsabilidade é coletiva e a mudança começa com você. A hora de agir é agora. Afinal, a conta sempre chega. E a pergunta que fica é: que legado você quer deixar para as próximas gerações? E se eu te dissesse que a resistência à mudança é uma das maiores barreiras que enfrentamos? Nesse contexto de crise climática, muitos ainda se apegam à ideia de que a natureza sempre encontrará uma forma de se recuperar. Mas o que poucos percebem é que essa crença pode ser fatal. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em 2023, revelou que a biodiversidade brasileira está em um estado crítico, com 22% das espécies ameaçadas de extinção. Isso significa que, se não agirmos agora, estamos colocando em risco não apenas a fauna e flora, mas também a nossa própria sobrevivência. Enquanto as temperaturas continuam a subir, você consegue imaginar o impacto que isso terá nas futuras gerações? Se não tomarmos medidas significativas, as crianças que hoje brincam nas ruas podem crescer em um mundo onde as mudanças climáticas são a norma, não a exceção. A educação ambiental deve ser uma prioridade, mas atualmente apenas 30% das escolas brasileiras incluem a sustentabilidade em seu currículo. Como isso pode preparar nossos jovens para os desafios que estão por vir? Você já refletiu sobre qual é o seu papel como cidadão nessa transformação? E se a sua cidade se tornasse um exemplo de resiliência?
Ao observar iniciativas em países desenvolvidos, notamos que a integração de soluções sustentáveis é a chave para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Em Copenhague, por exemplo, mais de 60% da energia já vem de fontes renováveis. Por que não podemos fazer o mesmo? Em 2022, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que 68% dos brasileiros apoiam políticas de energia limpa, mas apenas 15% acreditam que o governo está fazendo o suficiente para implementá-las. Você se considera parte dessa maioria que deseja mudança, mas se sente impotente diante da inércia política? Agora, imagine um futuro onde suas ações diárias contribuem para um Brasil mais verde. A transição para um modelo sustentável não se limita a grandes iniciativas, cada pequena decisão conta. Você sabia que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 30% do desperdício de alimentos ocorre em residências? Isso não só afeta a segurança alimentar, mas também gera um desperdício enorme de recursos naturais. Que tal repensar suas compras e adotar práticas de consumo consciente? A questão do lixo também é crítica. Em 2021, o Brasil gerou cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos, com mais de 60% não sendo reciclados. O que aconteceria se cada um de nós se comprometesse a reduzir o uso de plásticos e a separar o lixo corretamente? Essa mudança poderia transformar a cultura de descarte no país. Você está disposto a se juntar a essa luta por um futuro menos poluente? As cidades inteligentes que buscam integrar tecnologia e sustentabilidade são um caminho promissor. Investir em transporte público eficiente, áreas verdes e energia renovável não é apenas uma questão de modernização, mas de sobrevivência. O que você acha que precisa ser feito para que sua cidade se torne mais sustentável? Você já participou de alguma ação comunitária voltada para essa transformação?